Astrônomos descobriram um verdadeiro monstro das galáxias. A recém-encontrada ilha de estrelas Alcioneus é a galáxia mais gigantesca já descoberta em todo o cosmos. Neste vídeo, vamos dar uma olhada nessa criatura e eu prometo que será bastante espetacular. Então, fiquem conosco até o final. E se vocês gostaram, ficarei muito feliz com um comentário ou um joinha, pois isso faz com que o algoritmo do YouTube mostre este vídeo para ainda mais pessoas. Muito obrigado, pessoal, e sejam muito bem-vindos. Eu vou jogar diretamente uma grande quantidade, que são 16,3 milhões de anos-luz. Essa é a extensão da gigantesca galáxia Alcioneu. Isso é quase tão longe quanto o caminho da escola do seu avô. Quando eu era jovem, tínhamos que lutar contra a tempestade de neve por 16 milhões de anos-luz para ir à escola. E, na verdade, é muito maior do que a nossa Via Láctea, que tem uma extensão máxima de cerca de 100 mil anos-luz. A extensão de Alcioneus é, portanto, quase 81 vezes maior do que a da nossa galáxia natal. Incrível! No entanto, essas dimensões incompreensíveis não são a única curiosidade que Alcioneus possui. Trata-se de uma radiogaláxia. A estrutura básica das radiogaláxias é relativamente normal, portanto, temos uma grande aglomeração de sistemas estelares e, no centro, há um buraco negro supermassivo. Assim é também a estrutura da nossa Via Láctea. Nas radiogaláxias, ocorrem explosões de energia intensa a partir do centro da galáxia, que são especialmente bem observadas na faixa de rádio. Essas explosões de energia ocorrem devido a processos nas proximidades do buraco negro supermassivo. Aqui, ao redor do buraco negro, na chamada disco de acreção, pode-se gerar tanta energia que ocorrem explosões intensas, chamadas de jatos. Pode acontecer que esses jatos alcancem uma extensão tão grande que se projetem para fora da galáxia e interajam com o meio intergaláctico. O meio intergaláctico é, em princípio, tudo aquilo que não está nas galáxias, mas flutua fora delas, principalmente hidrogênio. Embora não seja muito, a pequena quantidade de hidrogênio fora das galáxias é suficiente para gerar uma reação com jatos expulsos. E é assim que surgem essas estruturas típicas das radiogaláxias. Vou chamá-la agora de forma bem científica de bombom de radioenergia, como podemos ver aqui, por exemplo, na radiogaláxia Hércules A. Ok, até aqui tudo simples. Agora fica um pouco complicado. A emissão de radiação de energia do buraco negro supermassivo no centro existe, na verdade, em quase toda a galáxia. E quase toda a galáxia forma pelo menos uma tímida emissão de rádio, até mesmo a nossa Via Láctea. A questão não resolvida é por que essas explosões de rádio em algumas galáxias, como em Hércules ou em Alcioneus, assumem proporções tão enormes. O que diferencia essas radiogaláxias gigantes das galáxias normais? E esse mistério poderíamos esclarecer através da descoberta do gigante galáctico Alcioneus. O astrônomo Martin do Observatório de Leiden, na Holanda, afirma que se existem certos ambientes de grande escala que favorecem o crescimento de radiogaláxias gigantes, então as maiores radiogaláxias gigantes provavelmente estarão nesses ambientes. O que Alcioneus nos revela sobre os segredos das radiogaláxias gigantes? O centro da galáxia, de onde emanam as explosões de rádio, é chamado de galáxia hospedeira em radiogaláxia, e a galáxia hospedeira de Alcioneus parece ser relativamente normal. Iose é uma galáxia elíptica completamente normal, que é cerca de 240 bilhões de vezes mais pesada que o Sol. Isso parece muito, e se a sua balança em casa mostrasse isso, então seria realmente muito e vocês deveriam fazer uma dieta. Mas para galáxias, isso é relativamente pouco. Até mesmo a nossa Via Láctea pesa muito, muito mais, quase 10,00500 bilhões de vezes mais do que o Sol. A galáxia hospedeira de Alcioneus é, portanto, um peso leve entre as galáxias. Os pesquisadores dos Países Baixos afirmam que, além da geometria, Alcioneus e sua galáxia hospedeira são suspeitos de serem bastante comuns. A densidade de luminosidade de baixa frequência total, as medidas de destilação e as medidas do buraco negro supermassivo são todas inferiores às das galáxias radiomédias, embora sejam semelhantes. Eu desenvolvi uma ideia própria sobre como as explosões de rádio poderiam ser explicadas, e isso tem a ver com o buraco negro no centro. No centro de Alcioneus, há um buraco negro supermassivo que pesa cerca de 400 milhões de vezes a massa do Sol.
E aqui fica interessante, pois, embora isso não seja particularmente pesado em comparação com outras radiogaláxias, como os pesquisadores também observaram, é muito mais pesado que Sagitário, o buraco negro central de nossa galáxia. Sagitário pesa apenas cerca de 4,3 milhões de vezes a massa do Sol. Temos, portanto, com Alcioneus, uma galáxia que é muito mais leve que a Via Láctea e, por isso, provavelmente contém menos estrelas no total, mas possui um buraco negro que, em relação ao peso da galáxia, é extremamente massivo. Minha ideia é que essa combinação de uma galáxia leve e um buraco negro pesado é a condição perfeita para as intensas explosões de rádio, uma vez que as enormes erupções de energia alcançam muito rapidamente o fim da pequena galáxia hospedeira e, assim, o meio intergaláctico. Em uma galáxia de tamanho normal com um buraco negro não tão pesado, como o de Ozon, ocorrem explosões de rádio muito menos intensas, que já estão totalmente atenuadas quando alcançam o meio intergaláctico. Assim, a chave para o gigantismo radiofônico de Alcioneus pode ser a pequenez da galáxia hospedeira combinada com o peso acima da média do buraco negro central. Fiquem à vontade para me dizer nos comentários o que vocês acham da minha hipótese. Ficaria muito interessado, pois durante a pesquisa sobre o tema não encontrei essa ideia em lugar nenhum, o que geralmente não é um bom sinal. Outra causa, ou talvez uma causa contribuinte, poderia, segundo os pesquisadores, ser a posição de Alcioneus na rede cósmica. Imaginem que vocês fossem um gigante incrivelmente grande, capaz de ver todo o cosmos de fora. Então, vocês viriam isso como a rede cósmica. Parece de alguma forma um tapete roxo peludo. Talvez sejamos apenas uma pelúcia em um enorme tapete alienígena. Tudo é possível. De qualquer forma, vemos que o cosmos é atravessado por linhas mais brilhantes. Essas são os chamados filamentos. E é nesses filamentos que se organizam a grande maioria das galáxias. Portanto, estamos sentados em um desses filamentos na nossa galáxia. E entre os filamentos existem enormes espaços vazios, chamados de voids. Não há muito ali, apenas uma grande e imensa solidão. Aliás, pode-se representar a rede cósmica também como um cubo. Então, de certa forma, tem um pouco a ver com um cubo Borg, na minha opinião. Bem, dependendo de onde uma galáxia está localizada, ou seja, no meio de um ambiente denso com muitas galáxias, central no filamento, ou talvez na interface entre filamentos e vazios, a composição do meio intergaláctico varia. Possui, dependendo da situação, uma densidade de hidrogênio mais alta ou mais baixa, e a ideia é que Alcioneus esteja localizado em uma posição da rede cósmica onde o meio intergaláctico é menos denso, de modo que as explosões de rádio enfrentem menos resistência à sua expansão. Eu acho que é uma mistura de todos esses fatores que permite que Alcioneus atinja tamanhos tão gigantescos. Então, o número de estrelas, o peso do buraco negro e a posição na rede cósmica. Mas precisamos esclarecer um ponto, pois já ouço muitos de vocês indignados, dizendo que a maior galáxia é a IC 1101. Isso todo mundo sabe. No caso das galáxias, tudo depende de qual tamanho se faz referência. Extensão, número de estrelas ou peso da galáxia, esses termos são frequentemente confundidos. IC 1101 é de fato muito grande, no que diz respeito a todos esses valores. Com uma extensão de quase 2 milhões de anos-luz, a galáxia é gigantesca e possui um dos buracos negros mais pesados do cosmos conhecido. E em relação ao número de sistemas estelares, IC 1101, com incríveis 100 trilhões de estrelas, pode realmente ocupar o primeiro lugar. Mas no que diz respeito à extensão espacial, Alcioneus, com seus gigantescos lóbulos de rádio que se estendem por mais de 16 milhões de anos-luz, ocupa indiscutivelmente o primeiro lugar. Agora vamos mudar de um extremo para o outro, do muito grande para o muito pequeno, e, mais especificamente, para o mundo quântico. Os pesquisadores conseguiram um avanço absoluto. Eles criaram um cristal do tempo. 2001. O que é isso e por que pode mudar a tecnologia dos computadores para sempre? Vocês descobrirão no vídeo exibido. Não deixem de clicar, é realmente muito interessante. Caso contrário, eu diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!